Olá, pessoal! Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma queixa que chega no consultório, frequente, e os pacientes vêm reclamando muito com a sensação de boca seca. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Bom, então essa sensação de boca seca, ela pode estar associada com uma diminuição de saliva ou não. O paciente tem uma produção normal de saliva, mas ele tem essa sensação de que a boca está muito ressecada. E a saliva ela é importante por diversos motivos. Então a saliva vai lubrificar a nossa cavidade oral, a nossa boca, né? Ela vai ajudar ali na formação do bolo alimentar, na hora de deglutir o alimento. Ela vai nos ajudar ali na fonação, né? Na parte da fala. Ela tem uma ação bactericida ali contra bactérias na cavidade oral. Então ela tem um fator muito importante. E alguns pacientes podem mesmo ter uma diminuição dessa saliva e gerar essa sensação de boca seca. Então quando a gente tem uma cavidade oral, uma boca ressecada, a gente vai ter aí algumas repercussões para a vida desse paciente. Por exemplo, ele pode ter uma sensação de deglutição ruim. Então ele fala que quando vai engolir, ele tem dificuldade, ou ele tem uma dificuldade até para falar, para os movimentos ali na hora da fonação. Além disso, se a saliva tem algum fator de proteção, a gente pode ter infecções na cavidade oral. A gente sabe que quando tem uma diminuição da produção de saliva, a gente pode ter doença por fungo, por exemplo, uma candidíase na cavidade oral. E claro, né, a gente vai ter doenças ali relacionadas à gengiva e aos dentes, né? Então, uma gengivite, as cáries, então ela tem essa importância. Além disso, o paciente pode ter fissuras, né, microcortes na cavidade oral, nos lábios, na língua, ter uma língua rachada, isso pode gerar ardor. Além disso, o paciente pode ainda ter uma sensação do gosto diferente, pode ter um gosto metálico, amargo na cavidade oral, e tudo isso gera muito desconforto para o paciente. É um paciente que queixa bastante. E muitas vezes algumas pessoas não dão valor para essa queixa. Ah, mas isso aí é somente uma sensação de boca seca, mas para o paciente a gente percebe que diminui muito a qualidade de vida dele. Isso é muito importante no dia a dia dele. E quais são as causas então para essa diminuição na produção de saliva? A gente sabe que tem algumas doenças que realmente fazem isso, né? A gente sabe que, por exemplo, o diabetes, algumas doenças hepáticas, né, no fígado, doença renal pode fazer com que diminua essa produção de saliva. A gente tem também algumas medicações, então medicações antidepressivas, medicações antihipertensivas, né, no controle da pressão arterial, que podem também dar essa sensação de boca seca. O próprio envelhecimento, o idoso tem uma diminuição de produção de saliva e é muito comum, né, que ele use muitas medicações e com isso também ele vai ter essa sensação da boca seca. O tabagismo, então a gente sabe que pessoas que fumam vão ter ali a cavidade oral mais ressecada, né? A gente tem também o respirador oral. A gente sabe que quando a gente dorme de boca aberta, que a gente está respirando mais pela boca, a gente acorda, né, com aquela garganta ressecada, às vezes até ardendo mesmo. Então isso é comum acontecer em pacientes que respiram mais pela boca do que pelo nariz. Então ele tem um nariz trancado e com isso respira mais pela boca. A gente sabe que algumas causas psiquiátricas, o paciente ele não tem diminuição da produção de saliva, mas ele tem uma diminuição da sensação, da sensibilidade ali, e ele queixa essa sensação de boca seca. Então tem várias causas para essa sensação de boca seca. A gente vai precisar investigar, excluir cada uma dessas causas que eu citei, e tem muitas coisas que a gente pode estar auxiliando esse paciente, por exemplo, com saliva artificial. Então tem alguns pacientes que a gente pode prescrever um lubrificante para a cavidade oral.
Alguns pacientes a gente vai tratar a doença de base que ele tem. Se ele usa alguma medicação que diminui a produção de saliva, às vezes a gente pode trocar essa medicação e ver se ele tem alguma melhora. E a causa do nariz? Um nariz trancado, que faz com que o paciente respire mais pela boca, a gente vai tratar o nariz. Então vai fazer com que esse paciente respire bem pelo nariz, que ele não precise abrir a boca para compensar essa respiração. A hidratação é muito importante. Alguns pacientes vão tomar muito pouca água ao longo do dia e vão ter aqui a cavidade oral ressecada, desidratada. Então a gente tem que lembrar dessa hidratação, ver se esse paciente está tomando mesmo água durante o dia, né? Pelo menos aí 2 litros de água fracionada ao longo do dia. Isso vai ser importante para lubrificar as nossas mucosas. Além disso, a fumaça, né? Então, aquele paciente que fuma, é difícil da gente estar controlando ali essa secura da cavidade oral. Uma outra causa é a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune que pode acometer principalmente mulheres, e elas queixam de boca seca e queixam também do olho seco. Então é um olho que arde, às vezes tem que ficar pingando lubrificante no olho, então também é uma possibilidade. Nós temos ainda aqueles pacientes que já foram submetidos à radioterapia na região da cabeça, do pescoço. Esses pacientes acabam sofrendo muito, com a boca muito seca, porque tem realmente uma lesão ali das glândulas que produzem a saliva e diminui muito a produção de saliva. Esses são pacientes que vão se beneficiar muito dos lubrificantes de cavidade oral. Então a sensação de boca seca muitas vezes é vista como um sintoma simples e para o paciente a repercussão é muito grande. A gente nota isso no consultório, ele chega angustiado. Às vezes ele fala que já passou por outros profissionais e que olharam as outras queixas, os outros problemas de saúde e deixou de lado ali essa sensação de boca seca. Então, se você tem boca seca, tem essa sensação, esse desconforto, passe por uma avaliação com o seu otorrinolaringologista, com o seu dentista. Eles vão poder ajudar, examinar e descartar essas outras causas, né, que causam esse sintoma tão desconfortável para o paciente.